No vídeo anterior, eu apresentei um plano para o grupo de apoiadores de uma economia de recursos que queiram testar as práticas e experiências desse sistema. E neste vídeo aqui é para o grupo que tem pretensões maiores e deseja iniciar a mudança. Mas atenção, para que esse plano dê certo, existe uma condição. Ele só deve ser testado em países democráticos, onde existam estabilidade política e econômica. Países com instabilidade, onde a população é polarizada e dividida e existe constantes conflitos entre os políticos e sofre problemas econômicos, esse plano não vai funcionar. Com um aviso dado, vamos ao vídeo. Para ilustrar o plano de transição para que esse grupo tenha pretensões maiores, eu vou continuar utilizando a ilustração de uma escada, só que agora com os 6 degraus. Os 3 degraus primeiros são os mesmos citados na primeira parte do vídeo, que são produzir e divulgar materiais de qualidade sobre a mudança do sistema. O segundo é criar grupo de investidores em projetos de mudança. O terceiro é colocar em prática o projeto de mudança. A diferença é que nesse terceiro degrau, a meta de terceira fase é que após colocar em prática, ele precisa ser um plano para ganhar o apoio da maioria da população. Ele precisa ser um plano de sucesso, ao ponto de existir eleitores suficientes para eleger políticos nas principais esferas do governo, tanto no poder executivo como ele legislativo. E assim como já mencionado na primeira parte do vídeo, esse projeto de mudança, que deve ter as principais características de uma economia de recursos, mas é um projeto que precisa ser muito atraente, com o objetivo de atingir um grande número de apoiadores maiores do que os que foram alcançados na primeira fase através da divulgação de materiais teóricos. Portanto, os apoiadores da mudança precisam criar projetos que façam as pessoas viverem as experiências práticas e simulações do que pode ser a vida em uma economia de recursos plena, de modo que essa experiência faça com que as pessoas se sintam beneficiadas, ao ponto delas apoiarem a mudança do sistema e quererem transmitir aquela mensagem de experiência para os seus amigos e parentes, que ao verem a satisfação dos seus entes queridos, também irão querer fazer parte daquela experiência. E assim, o projeto deve ser ampliado, ganhando muito mais apoio da população. E para medir o sucesso do projeto, os apoiadores da mudança precisam realizar pesquisas para verificar se o número de apoiadores da mudança de uma economia de recursos aumentou o suficiente para uma futura eleição existam eleitores suficientes para eleger legisladores e executivos que estejam dispostos a criar e aprovar projetos de leis e projetos de mudanças constitucionais, se forem necessários, para ampliar os projetos de mudança e assim facilitar a transição do país. Caso contrário, se após pesquisas o grupo identificar que não existe apoiadores suficientes para o projeto, que ele não está estimulando as pessoas nem atraindo muita gente para se tornar apoiador da mudança, o grupo precisa rever o projeto, verificar se ele precisa ser melhorado, melhor divulgado, se precisa ser reformulado, realizando algumas melhorias, ou se precisa criar outros projetos, e assim por diante. Identificar os problemas e criar estratégias para a solução. Após resolver, e depois de novas pesquisas, se o resultado mostrar que houve sim aumento de apoiadores de mudança para uma economia de recursos, porque ela realmente se tornou popular, ao ponto de existir eleitores suficientes para eleger políticos nas principais esferas do governo, aí sim a meta foi alcançada, sendo possível seguir para o próximo degrau, que é o degrau fase 4, criar projetos de leis e projetos e políticas públicas para a transição do país. Quando o grupo conseguir eleger representantes nas principais esferas do governo, com grande apoio popular, eles poderão criar e aprovar projetos para ampliar os benefícios de antes que foram alcançados pela sociedade civil organizada, criando projetos públicos que espalhem ainda mais os benefícios da nova proposta de mudança para a maioria da população. E esses projetos do governo também devem simular os principais aspectos de uma economia de recursos. O sucesso desses projetos, patrocinados pelo governo, assim em conjunto com os projetos da sociedade civil, deve ampliar ainda mais o número de apoiadores da mudança. E é claro que nenhum projeto vai obter apoio de 100% da população, da nação, de um país. É certo que sempre terão as pessoas do contra, mas se existir um apoio amplo da maioria do país, será possível realizar as modificações legislativas e constitucionais necessárias para garantir a manutenção das mudanças alcançadas e reeleger novos representantes que apoiem a mudança para manter os benefícios conquistados. Nesse momento, o país ainda fará uso do dinheiro de forma parcial, ou seja, podem existir cidades que funcionem parcialmente com o dinheiro e sem, pelos projetos do governo e da iniciativa privada,
Mas o sistema financeiro monetário ainda estará funcionando, pois o país deve continuar mantendo as relações comerciais com o mundo, que ainda estará funcionando com base no dinheiro. E se o país continuar se mantendo estável, com o apoio da maioria da população, que a maioria esteja bem satisfeita, a meta dessa quarta fase será alcançada devido à estabilidade no país, e aí o grupo poderá seguir para o próximo degrau. Caso contrário, se não existir estabilidade na sociedade, os projetos do governo não derem certo, os representantes eleitos não conseguirem se reeleger, porque perderam o apoio da população, o grupo precisa rever aonde errou e democraticamente reconhecer a derrota e voltar nas próximas eleições com novos projetos de mudança, para voltar a conseguir apoio da população, de modo que os apoiadores voltem a ocupar os principais cargos do governo, de modo que desta vez possam conseguir o sucesso com os novos projetos que devem trazer estabilidade ao país, e aí sim conquistar apoio da maioria da população, cumprindo a meta estabelecida por essa fase e se tornando apto para subir para o próximo degrau. O degrau fase 5 é estabelecer parceria com outros países. O país onde o governo tem o apoio de sua população, que está vivendo bem, de forma estável, com os benefícios dos projetos de mudança criados pelo poder público e pela sociedade civil organizada, este é um país que tem credibilidade para negociar com outros países e estabelecer parcerias, pois este será um país modelo para os outros países ao redor do mundo. E as primeiras parcerias, por exemplo, podem ser estabelecidas com países que já sofrem com o sistema econômico vigente pela falta de dinheiro, mas que ao serem apresentados a um novo modelo econômico que não exige dinheiro, e sim o uso racional e inteligente dos recursos baseados em sustentabilidade ambiental, ciência e tecnologia, esses países devem compartilhar seus recursos e se ajudar, estabelecendo parcerias de modo que os dois ganhem. E assim, o país modelo irá ajudar os países interessados a estabelecer a mesma transição, utilizando o dinheiro de forma parcial, com projetos organizados também pela sociedade civil e pelo governo, que representem a economia de recursos. E uma vez que essas parcerias e acordos esses países derem certo, isso servirá de exemplo para cada vez mais países, independentes da condição financeira, fechem os mesmos acordos entre os países que iniciaram a mudança, que devem transmitir as suas experiências para que os novos países não cometam os mesmos erros e assim seja facilitado todo o processo de transição. E conforme cada vez mais e mais países vão fechando acordo, estabelecendo parcerias, além de compartilhar recursos, devem criar uma infraestrutura ecológica e tecnológica para a conclusão da transição que deve ocorrer na próxima fase. Neste período do quinto degrau, todos os países envolvidos estarão utilizando cada vez menos dinheiro, mas ainda assim utilizarão parcialmente, pois o dinheiro somente deixará de existir quando as infraestruturas de suporte para uma economia de recursos estiverem prontas, e para isso é necessário aumentar as parcerias e acordo entre os países que possuem recursos naturais, materiais, científicos e tecnológicos para montar essa infraestrutura. A meta da quinta fase somente será concluída após existir um grande número de países com acordos fechados e trabalhando em conjunto para a transição. Caso o primeiro país que tentou realizar a mudança não conseguir fechar acordo com o primeiro país, ele deve procurar outros países, outros governos, para tentar fazer a mesma estratégia, apresentar os benefícios de mudança. E caso o país não consiga apresentar os benefícios e vantagens para os outros países, e eles não se interessarem na mudança, não será possível avançar para o último degrau. Da mesma forma, se apenas um pequeno grupo de países que apoiarem a mudança e não conseguir expandir as parcerias com os outros países do mundo, não será possível realizar a mudança, e assim a fase dos governos terão que rever as suas estratégias diplomáticas com os líderes dos outros países do mundo para demonstrar os benefícios e vantagens. Se não for possível diretamente para os governantes, mostrar diretamente para as pessoas da população da sociedade civil, e que o mundo já está, como o mundo já está conectado na internet, via satélite, essa comunicação não precisa ser física, né? Pode ser diretamente com as pessoas da sociedade, colocando na rede mundial de computadores todos os benefícios alcançados pelos países que tiveram a iniciativa da mudança. E como o ser humano é um ser que age por interesse, independente da nacionalidade, mesmo que os líderes dos países não queiram a mudança, se o povo tiver interesse na mudança, naturalmente eles devem se organizar para também eleger representantes e mudar o governo.
para os representantes que apoiem a mudança e finalmente estabelecer as parcerias com os países que iniciaram a mudança, e somente quando existir um grande bloco de países trabalhando em conjunto para construir uma infraestrutura internacional de gestão de recursos para mudar o sistema para uma economia de recursos, aí sim a meta deste quinto degrau será alcançada, cumprida, e será o momento de subir para o último degrau nesse plano de transição. O degrau fase 6 é assinar o Acordo Internacional de Mudança do Sistema. Quando um grande bloco de países estiverem com suas parcerias fechadas, trabalhando em conjunto, compartilhando recursos naturais, materiais, científicos e tecnológicos, para criar cada um a sua infraestrutura tecnológica e ecológica de gestão de recursos, nesse momento eles ainda estarão utilizando parcialmente o sistema monetário para realizar o pagamento de serviços de obras de infraestrutura, como por exemplo, construção de moradias e apartamentos sustentáveis de qualidade para as pessoas que hoje não têm onde morar e vivem em condições precárias, obras em todas as áreas das cidades, como reformas estruturais, para que elas se adaptem ao novo modelo ecológico e tecnológico de organização social. Obras para a mudança da matriz da fonte de energia, deixando de utilizar os combustíveis fósseis para energias limpas e renováveis que devem ser integradas entre os países para maximizar a capacidade, utilizando todo o potencial energético do planeta, que o planeta já oferece. Pagamento de operários e especialistas que irão realizar a mudança do modelo de produção com a automação da maioria dos trabalhos, que exige muito esforço físico ou intelectual, e assim por diante. Portanto, enquanto o cargo de um determinado emprego ainda for essencial e ainda não for possível trocar aquela pessoa por uma máquina, e se esta função não traz prazer para ninguém e as pessoas só trabalham por obrigação, seja por ser uma atividade muito pesada, que exige muito esforço físico ou intelectual, apesar de a essa altura muitas pessoas já estarem trabalhando de forma voluntária, apenas pelo interesse na mudança do sistema, ainda será necessário o uso do dinheiro como forma de pagamento para estimular as pessoas que precisam trabalhar naquelas funções que irão montar as infraestruturas necessárias, até que seja possível colocar uma máquina, um robô automatizado para ocupar aquela função, se ela for uma função essencial que não puder ser extinta. As outras profissões que não são essenciais a essa altura já estarão todas extintas e os antigos funcionários já estarão livres da obrigação do trabalho e vivendo sem a preocupação do dinheiro. Quando finalmente todas as obras de infraestruturas estiverem prontas, aí sim será o momento dos países deixarem de utilizar o dinheiro e assinarem um acordo internacional da mudança do sistema, que irá declarar os recursos naturais como patrimônio e herança comum de toda a humanidade. E aqueles países remanescentes que ainda resistiram à mudança do sistema monetário, ao verem o sucesso do grande bloco de países com suas infraestruturas prontas, funcionando, de modo que todos os habitantes da nação envolvida e sejam beneficiados, sem o uso do dinheiro, por interesse nos mesmos benefícios e vantagens, eles também devem querer fazer parte desse novo acordo econômico baseado em recursos. E assim o mundo vai concluir a transição, cumprindo a meta desse degrau e de todo o plano de transição, que começou no primeiro degrau com aquele grupo de apoiadores que se uniram para iniciar a mudança. E o tempo entre cada etapa e cada degrau pode ser reduzido, dependendo da organização e eficiência do grupo de apoiadores da mudança. Mas o importante é se organizar da melhor forma possível para buscar diminuir as falhas, se antecipando aos problemas para solucionar da melhor forma possível, de modo que o grupo consiga realizar cada etapa no seu melhor tempo possível, atingindo a meta que todos desejam. E depois de alcançar a mudança, é claro que sempre vão existir pessoas que não concordam com a mudança, pois não existe sistema perfeito que vai agradar todo mundo. Mas quando a maioria dos países do mundo estiverem a favor, os opositores finalmente não serão um grande problema nessa fase, para que tudo dê certo nesse sexto degrau. Também tudo vai depender da organização dos países de apoiadores da mudança, com seus líderes, cientistas, técnicos e trabalhadores que devem trabalhar em conjunto para montar a infraestrutura tecnológica de gestão de recursos. Conclusão, o plano de transição para a mudança do sistema econômico do mundo, para uma economia que se baseie nos recursos, onde não haverá o fim do dinheiro, somente será concluído quando existir as condições materiais e legais para que isso seja possível. Condições materiais são as infraestruturas tecnológicas e ecológicas do novo modelo econômico que irão garantir o fim do uso do dinheiro.
Condições legais são as garantias constitucionais que cada nação irá estabelecer para garantir a mudança do sistema econômico dentro de cada país, dentro de cada nação, de forma pacífica, de forma organizada e civilizada, formalizada a nível mundial e estabelecida quando os países assinarem um tratado econômico que garanta a mudança do sistema econômico no mundo. Caso o grupo de países apoiadores não conseguir montar a infraestrutura em um país capaz de mudar o sistema econômico, eles devem se unir para rever as falhas e solucionar o problema do país que tiver com algum problema. E a essa altura, finalmente, os problemas devem ser menores, pois com o apoio de diversos países, será mais fácil solucionar os problemas, sejam eles técnicos, pois os técnicos e cientistas de todo o mundo estarão trabalhando em conjunto para dar suporte um para o outro. Ou se os problemas forem diplomáticos, as chances de solução serão maiores, já que a maioria dos diplomatas, representantes, líderes de cada nação, que iniciaram a mudança, estarão trabalhando em conjunto e assim terão mais força para negociar com os poucos países que ainda resistirem. E quando for uma eventual falha de falta de recursos em algum país para montar a sua infraestrutura, isso também não será problema, já que a essa altura, com a maioria dos países e blocos e nações unidas trabalhando em conjunto, terão mais recursos materiais, naturais, científicos e tecnológicos à disposição dos países, para que assim possam solucionar qualquer problema que dependa de recursos naturais, científicos e tecnológicos. E assim por diante. Em cada área que for identificada alguma dificuldade nesta fase, os países que vão ser trabalhando em conjunto terão mais chance de solucionar os problemas. E após a solução de cada um dos eventuais problemas e desafios que certamente essa grande mudança vai gerar, o mundo finalmente poderá mudar para uma economia de recursos, chegando ao topo dessa escada e cumprindo o objetivo final do plano de transição. É importante deixar claro que o plano que foi apresentado, para que ele tenha sucesso, ele precisa seguir algumas condições. Como, por exemplo, se o grupo de apoiadores tentar iniciar esse plano em um país que não seja democrático e que não tenha estabilidade política nem econômica, a chance dele não funcionar são enormes, pois o plano depende do sistema econômico e da política institucional que sejam estáveis. Da mesma forma, ele não vai funcionar se não tiver união do grupo de apoiadores como uma economia de recursos. Então, se cada um do grupo quiser fazer do seu jeito ou se separar em pequenos grupinhos, cada um tentando fazer uma coisa de forma isolada e não se reunir em um grande bloco para trabalhar em conjunto, o plano não vai dar certo e todos vão fracassar. Pois separados e desunidos, eles não terão forças para superar os desafios de cada etapa. É claro que nenhum plano vai agradar todo mundo do grupo, ou todo um país inteiro, sem exceção. É lógico que alguns não vão apoiar o plano e vão querer agir de forma diferente, pois não existe unanimidade quando se trata de opiniões humanas. Mas para que as pessoas que queiram seguir esse plano específico, elas precisam se unir para que esse plano dê certo. E para isso é necessário estabelecer uma unidade entre os apoiadores que podem e devem dividir as suas tarefas em cada etapa, mas não podem se separar, perdendo o foco de cada etapa. Senão, dificilmente terão forças para superar cada uma das etapas. Da mesma maneira, se o grupo se reunir para seguir esse plano e não tiver disciplina para subir cada um dos degraus ao seu tempo, ou seja, subir com um passo de cada vez para chegar na próxima fase, até chegar ao topo, o grupo também vai fracassar. Por exemplo, se o grupo tentar pular o primeiro degrau e iniciar o plano pelo segundo degrau, que é criar grupos organizados de apoiadores dispostos a investir financeiramente em projetos de mudança, sem passar pelo primeiro degrau, esse grupo não vai encontrar apoiadores suficientes para investir dinheiro em projetos de mudança se as pessoas da sociedade nem conhecem nem sabem direito do que se trata essa mudança. Por isso é necessário passar pelo primeiro degrau. Da mesma forma, se um grupo de apoiadores tentar pular esse degrau e iniciar esses dois degraus e iniciar pelo terceiro degrau, que é colocar em prática projetos de mudança com o objetivo de ganhar apoio da maioria da população, sem passar pelo segundo degrau, eles não saberão exatamente de onde tirar o dinheiro para o projeto, para que ele saia do papel, por mais bem elaborado que ele seja. Sem recursos financeiros, nenhum projeto de simulação de experiências práticas de uma economia de recursos vai dar certo,
pois ainda estamos dentro de um mundo do dinheiro e para ter as condições materiais para colocar um projeto em prática que utilize os elementos de uma economia de recursos, é necessário o uso do dinheiro. E dificilmente qualquer grupo vai conseguir colocar em prática um projeto que propõe uma grande mudança estrutural, como a de um sistema econômico baseado em recursos, sem que essa ideia passe por um debate teórico, que deve acontecer no primeiro degrau. Porque muitos integrantes do grupo, ao iniciarem a participação em um projeto, sem ter muito conhecimento ou convicção daquilo que eles estão defendendo, se essas pessoas elas iniciarem um projeto, elas podem abandonar no meio do projeto, sem ter conhecido os contrapontos que os opositores devem fazer no primeiro degrau. Ou seja, não adianta nada reunir um grande número de pessoas para criar algo se elas não têm convicção da ideia daquilo que elas estão defendendo. Por isso, o primeiro de tudo é importante debater sobre o assunto no campo das ideias, para depois tentar colocar em prática um projeto. E essa é uma atitude lógica e madura, que deve ser realizada no primeiro degrau. Ou seja, a mudança começa no entendimento da proposta de mudança, conhecendo os diferentes pontos de vista, sejam do que são contra e os que são a favor. Ou seja, essa grande transformação social, que é uma economia de recursos, propõe, começa dentro da cabeça das pessoas, com elas se educando, entendendo os motivos do porquê devemos mudar o sistema, conhecendo exatamente o que é um novo sistema que pretendemos colocar no lugar, e também é importante ouvir os argumentos e opiniões das pessoas que são contra, e assim formar a sua opinião para tomar a sua decisão com maior embasamento. Para que dessa forma realmente quem estiver de acordo em apoiar a mudança vai se sentir seguro para gastar dinheiro em projetos de mudança. Se o grupo iniciar pelo plano de transição, pelo quarto degrau, que é criar projetos de leis para a transição de um país, iniciando pela política, ou seja, de cima para baixo, eles também não vão conseguir, pois sem passar pelo degrau anterior, que tem o objetivo de ganhar apoio da maior parcela da população, com a criação de projetos práticos que simulem experiências de um novo sistema, sem passar por essa etapa, que tem o objetivo de ganhar apoio da maior parcela da população, por mais que o grupo consiga eleger representantes de uma economia de recursos no governo, sem apoio da população eles não terão forças para aprovar nenhum projeto de lei que facilite a transição do sistema, pois uma vez dentro do sistema, sem apoio popular, eles serão apenas mais um dos diversos políticos que defendem causas ambientais, mas que não têm força suficiente para mudar nenhuma mudança estrutural, só realizam mudanças pontuais. As mudanças que uma economia de recursos propõe são mudanças estruturais profundas, e para isso acontecer é necessário o apoio da maior parcela da população. E sem esse apoio, nem esse sistema político, com os seus vícios e burocracias, e com o apoio do capital financeiro, que naturalmente vai querer manter o status quo, esses representantes da mudança, por mais bem intencionados e honestos e determinados que sejam, eles serão deixados de lado e não vão conseguir realizar nenhuma mudança estrutural, e só vão perder o tempo de suas vidas, se desgastando numa luta contra o sistema, onde sem apoio da população, eles não terão a menor chance de vencer. Portanto, primeiro é preciso passar pelo degrau anterior, conquistar o apoio da população com algum projeto que tenha sucesso, com a iniciativa privada, para depois somente partir para a área pública. E se o grupo seguir corretamente pelo primeiro degrau, depois passar pelo segundo, mas chegando no terceiro degrau, imaginando que criar um projeto tão inovador e vai fazer tanto sucesso que vai pular o quarto, o quinto degrau, chegando diretamente ao topo, que é realizar a mudança do sistema econômico do mundo para um sistema econômico baseado em recursos, ou seja, dando um salto maior que as pernas, a chance de esse grupo cair com a cara no chão e se frustrar serão enormes, pois dificilmente uma grande mudança como essa vai acontecer sem o aval do governo de um país que iniciar a mudança ou sem realizar parcerias com outros países para ter acesso aos recursos naturais, materiais e científicos e tecnológicos para montar uma infraestrutura que seja capaz de acabar com o dinheiro, com o uso do dinheiro no mundo. Portanto, para que esse plano dê certo, o grupo de apoiadores da mudança precisam se unir e ter uma organização com disciplina para subir cada um dos degraus ao seu tempo. E o intervalo de tempo de cada degrau pode ser maior ou menor, dependendo do desempenho e determinação de cada grupo, de cada fase. Portanto, é necessário subir cada um dos degraus somente se o grupo cumprir a meta de cada degrau, senão as chances de fracasso serão praticamente certas. E por fim, para que o plano dê certo, é necessário que o grupo
de forma privada, crie estratégias para lidar com cada um dos opositores que irão encontrar em cada uma das fases, assim como para lidar com os problemas de gestão de pessoas, com os problemas dos impostos pelo sistema econômico vigente, baseado no lucro, e com os problemas impostos pelos sistemas políticos tradicionais. E é importante que todos os integrantes do grupo que se propõem a utilizar esse plano precisam ter a consciência que sem as condições materiais, que dentro desse sistema vigente só conseguimos com dinheiro, e sem as condições sociais, que são formalizadas pelo governo, que só conseguimos utilizamos os meios da política institucional, não é possível mudar o sistema econômico para um sistema econômico baseado em recursos, utilizando esse plano de transição. E novamente, lembrando no início do vídeo, minha intenção não é determinar que a mudança só pode acontecer com esse plano do canal, não. O objetivo é mostrar uma alternativa, e se essa não der certo, cumprindo todas as etapas da forma como são descritas, que seja através de outro plano. Então, se alguém tiver outro plano que consiga fugir do sistema que já está estabelecido e de forma paralela nos levar a uma economia de recursos através de outro plano de transição, ótimo, o canal tiver acesso a esse plano e verificar que realmente é viável, certamente esse plano será apresentado aqui no canal. Mas, por enquanto, o plano de transição que o canal apresenta é este aqui, que aqui denomino como plano de transição da estratégia da escada. Por enquanto eu fico por aqui, e se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos do canal, que irá continuar divulgando essa alternativa de mudança que esse canal defende para melhorar o mundo. Um abraço a todos, fiquem em paz e até o próximo vídeo.